Olá pessoal, hoje o nosso Batalha Cast está imperdível, muito bacana. Estou trazendo aqui o pastor John Richard da Igreja Videira de Vitória, ele que é supervisor do Estado do Espírito Santo. Pastor, seja muito bem-vindo. E o tema de hoje vai ser acelerando rumo ao propósito. Pastor, que bom você estar aqui conosco hoje, trazendo essa maior alegria, né? Que é Deus, o Deus vivo. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham esse podcast abençoado. Não podia ter o bom dia. Ei. Deixa eu tirar essa água daqui ou botar outra. Ai, meu Deus do céu. Não pode falar bom dia, né? Não pode falar palavras que... Não, porque o podcast é à noite. Tá gravado. Tá de boa. Mas vai começar muito bem. Graças a Deus. Olá pessoal, hoje o nosso Batalha Cast tá sensacional, né? Acelerando rumo ao propósito. Com o convidado de hoje é o pastor John Richard da Igreja Videira. Ele, além de pastor, ele é supervisor do Estado do Espírito Santo. E vamos falar hoje de Deus, de Deus vivo e acelerando rumo a um propósito, né? Porque a juventude hoje está muito acelerada e tudo mais. Pastor, seja muito bem-vindo, tá? Eu acho que esse podcast vai acrescentar muito hoje, vai ser um papo muito legal. Verdade, eu tô com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer. É uma alegria muito grande estar aqui com você, Fernando, e todos os ouvintes que acompanham esse podcast abençoado. E falar de Deus, né, é falar da vida, é falar do Criador, daquele que nos abençoa e nos sustenta e nos faz experimentar de toda a sua graça e do seu amor. É muito bom estar aqui com vocês. E vamos lá, rumo ao propósito acelerado, né? Isso aí. Mas antes da gente entrar nesse tema, pastor, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você virou pastor. Não, conta aí, pelo seu sotaque, que eu sou capixaba, você não é daqui, né? Exatamente. Conta aí um pouquinho sua história pra gente. Muito bem, eu sou o pastor John Richard, eu sou proveniente de Manaus, Amazonas, mas já estou fora de Manaus já tem 22 anos e são exatamente 22 anos que eu tenho respondido ao meu chamado pastoral. Eu fui para Goiânia, para a Igreja Videira. O meu pastor é o pastor Aloísio, né? Foi ele quem me treinou lá, me ordenou e me enviou. Eu já plantei igreja fora do país, fora do Brasil. Plantamos igreja em Portugal, Espanha. Já fui supervisor ali da Península Ibérica. Então a Igreja Videira está em todas as capitais do Brasil, é isso? Sim, estamos em todas as capitais. Eu trabalhei 8 anos fora, retornei, vivi ali 1 ano em São Paulo, aguardando o ministério me direcionar para cobrir uma capital. E eu fui contemplado, né, abençoado aí, favorecido em cobrir o Estado do Espírito Santo. Estou aqui há 8 anos trabalhando, pastoreando a igreja aqui de Vitória, Videira de Vitória, e cobrindo as videiras e ministérios que se associam, são associados a gente aqui no estado. E é muito bom viver aqui, servir a Deus aqui. Eu estou muito feliz e satisfeito. Sou casado com a pastora Eleni há 27 anos e temos um príncipe, né, que é o Isaac, tem 8 anos de idade, é o filho da promessa, e estamos aí fazendo a obra do Senhor, propagando as boas novas, o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Que bacana, que bacana. A gente, eu acompanho, né, tem muitos amigos pastores, e agora você me fez me recordar, né, do livro, o livro que eu li, né? Sim. Um livro grossão, né, e tal. Eu li Lucas, né? Médico de homens, de almas, não é isso? Isso. Isso. E eu vejo assim, no pastor, muito isso, né? Porque vocês todo dia chegam pessoas doentes até vocês, né? Verdade. Com a necessidade de uma palavra, uma necessidade de buscar ali alguma coisa para poder clarear a vida daquela pessoa, né? E vocês têm que estar muito espiritualizados, né, pastor? Sim. Queria que você me falasse um pouquinho disso. É interessante que o pastor,
ele acaba fazendo um papel de pai, de conselheiro, de amigo, né? Ele é alguém que tem ali várias funções. Então, ele dá um suporte para as pessoas. Mas uma das coisas que eu tenho 17 anos como pastor, ordenado ao Ministério da Palavra, Fernando, e uma das coisas que me surpreende muito, sabe, é que nessa caminhada do ministério, uma das coisas que Deus tem me ensinado é ser um bom ouvinte. Às vezes a pessoa precisa só de um ouvido emprestado, de alguém que ouça. Porque muitas vezes as pessoas, quando vêm buscar conselho conosco, elas já sabem qual o problema, o que elas têm que fazer, elas estão apenas em dúvida, insegura numa decisão que elas precisam tomar, e elas precisam, na realidade, desabafar, e no final da conversa, elas concluem, eu preciso fazer isso, ou eu preciso fazer aquilo. É muito interessante isso, essa questão de você aprender a ouvir. Então, pastor, não é fazer uma analogia, né? Mas a gente vê isso todo dia. E aí vamos tentar deixar aqui um ensinamento aqui. Porque eu tenho uma empresa, Sim. ok? E muitas vezes as pessoas, e isso deve acontecer com você constantemente, né? Que a gente não gripa, que a gente não fica doente, que a gente não tem dor. Uhum. E eu acho que o pastor, ele passa muito por essa... se um empresário quisesse fazer uma analogia, ele poderia fazer simplesmente uma analogia com o pastor. Eu acho que poderia sim. Porque o pastor ali, eu vejo muitos amigos meus, ele não pode adoecer, não pode gripar, ninguém se preocupa. Como é que você... Eu sei que você se preparou para isso. Você se preparou para isso. Sim. Mas como é que você lidar com isso e o que você aconselha, principalmente esses empresários que estão aí e que têm essa dificuldade, né, de lidar com isso? Então, é muito importante que a gente reconheça as nossas limitações. E aí eu acho que é onde entra Deus, sabe, na nossa vida, de a gente reconhecer as nossas limitações e nessas horas que nós lidamos com aquilo que é impossível, Jesus disse, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Deus faz toda a diferença nessa hora, quando você não sabe o que fazer, como lidar com o problema, você pedir a Deus, Deus me ajuda. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele não diz que nós vamos ser eximidos dos problemas, dos sofrimentos dessa vida. Jesus falou, nesse mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a questão não é que eu não vou mais passar por problema. Eu vou passar com quem? Sozinho? Se eu passar com Deus, se eu pedir o socorro dele, isso vai fazer a diferença. Então você lida exatamente dessa forma. Você se inspira em Deus, você busca a força nele. Há um texto bíblico que diz assim, Fernando, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu gosto muito do meu pastor, do pastor Aloysio. Toda vez que eu vou reunir com ele, encontro com ele pergunta, John Rhys, você está feliz? Você está feliz? Então, você está bem, isso é muito importante. Então, você, por exemplo, com o empresário, também você é um conselheiro, um pai, um amigo, morre alguém, um parente do seu funcionário, você faz até um papel de um pastor ali, vai tentar dar uma palavra de... São decisões e situações difíceis que sozinho a gente não consegue, Fernando. Nós precisamos de ter Deus nos dando força, nos dando alegria, e isso faz a diferença. Você pedir o socorro do Senhor e Ele se faz presente e intervém mesmo. Então, o propósito de nossas vidas é servir a Deus. Esse é o maior propósito de a gente estar aqui hoje, né, pastor? É servir a Deus. Eu acho que é buscar Ele a todo tempo. E o que você falou aí agora, ele cai assim, como uma luva. Então, ontem eu estava conversando com uma moça e eu falei isso para ela. Ela me pediu um conselho, né? Eu falei isso para ela. Falei, olha, você tem autoridade, você tem... O que a gente precisa é, todo dia, servir a Deus, né? Exatamente. É buscar fazer o bem, buscar pessoas que estejam em conexão com Deus. Porque a partir do momento, mesmo que você não esteja na igreja, mesmo que você esteja ausente, mas se você estiver conectado, aquilo acaba te levando para
um lugar melhor, né? Exatamente. Escutando, hoje de manhã, você acorda escutando uma palavra, e aquilo vai, quando você pensa que não, o seu dia melhorou e as coisas estão acontecendo, né? Exatamente. Então, eu acho muito isso importante. Agora, pastor, a gente vê hoje os jovens, de uma maneira geral, todo mundo acelerado. E o tema, um dos temas que a gente, que o senhor colocou aqui, foi desse aceleramento, dessa galera que está acelerada, esses jovens que estão na internet, né? O tempo está passando muito rápido. Tá. A gente é de uma geração, apesar de eu ser mais velho que você, mas eu acho que a gente bate ali, né? A gente, quando brincava, o tempo demorava em passar, né? Você jogava bola de manhã, você brincava de pique, você fazia isso, fazia aquilo, e dava 6 horas da tarde, você tinha feito um monte de coisa. Hoje as crianças estão ali, e a coisa está um pouco acelerada e está todo mundo achando que o tempo está acelerado. Sim. Qual o propósito de Deus e da igreja nesse momento que a gente vive hoje? Dessa globalização que hoje o planeta vive, né? Dessa rapidez, dessa agilidade total aí. A Bíblia ela é clara que nos finais dos tempos, os tempos se abreviariam. Então nós estamos vivendo essa sensação de que 12 horas é pouco, né? 24 horas é pouco, tinha que ser 48. Então nós temos essa sensação. O fato é que com a facilidade do conhecimento, né? Com o advento da internet, as comunicações, isso fez com que a informação chegasse para nós de uma forma assim, eu vou dizer, né, de caminhão, como se descarrega um caminhão, não um carrinho de mão. Então é muita informação. Você vê as crianças hoje, o acesso que as crianças têm à informação. Estava vendo essa semana, Fernando, um garotinho de 2 anos lendo como um adulto. É de impressionar isso. Então, a informação tem chegado a lugares e a gente não estava preparado para tudo isso. Isso tudo nos surpreende. E o fato é também que, com tantas opções e diversidade de coisas, as pessoas não são mais focadas. Tem um termo que diz, dá tiro para todo lado, elas correm para todo lado. Eu tenho percebido isso demais, pastor. Olha, tem gente que entra na faculdade de Direito, aí se forma, vê que não é isso, aí vai para Medicina, aí vê que não é Medicina, aí vai para Psicologia, não sabe o que quer, não tem direção, porque é muita informação. E aí, quando não põe o foco, perde força, perde anos, perde o ritmo e fica com aquele sentimento de que eu não tenho propósito, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes até têm um propósito, mas estão se distraindo, né, com muitas coisas que não é o foco dela. E eu quero aqui hoje colocar a importância de a gente acelerar sim, mas rumo ao propósito da nossa vida, né? E uma das coisas importantes que a gente precisa para ter entendimento qual é o nosso propósito de vida é Deus. É se conectar com Deus, sabe? É ler a palavra de Deus, é se inspirar no manual que é a Bíblia. Isso traz e coloca em ordem o nosso espírito, com a nossa alma, com as nossas emoções. Isso nos ajuda a tomar as decisões certas. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, eu gosto muito de Josué, capítulo 24, versículo 13 até o 15, que Josué, ele tem uma experiência muito difícil. Fernando, Moisés morreu, imagina, o líder Moisés, um homem de Deus que tirou o povo de Israel do Egito, Moisés morreu, e aí Josué se depara com aquela posição de um grande líder que foi Moisés para ele. Sabe o que Josué fala? Ele diz que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Então, quando ele posiciona como líder, os israelitas seguem o modelo dele. E
Como Josué buscava a Deus com a sua casa e a sua família, com seus filhos, as famílias israelitas também passam a buscar a Deus. Então nós temos que colocar alguma coisa no centro da nossa casa, da nossa família. Uns põem o dinheiro, outros põem o trabalho, outros põem a profissão, outros põem o hobby. Josué colocou Deus, e quando ele centraliza Deus, prioriza Deus na vida dele, ele então se torna um grande líder inspirativo, lidera o povo, liderando a sua casa, trazendo significado, significância para todos aqueles que estavam ao redor dele. Isso é muito importante. Entendi, pastor. É muito forte tudo isso aí que o senhor falou. E para a gente ter uma vida com propósito, é preciso se tomar uma decisão, né? E mencionando essa decisão, então essa decisão seria a busca de Deus. Exatamente. Né? A busca de Deus. E eu vejo assim, que as pessoas, eu costumo falar assim, primeiro é Deus, em primeiro lugar Deus sempre, né? Eu sou empresário, trabalho com vendas e tudo mais, aonde está o dinheiro? Eu falo, cara, em primeiro lugar é Deus, depois vem minha família, depois vem a igreja, depois vem o trabalho, sabe? Depois, tem amor, tem muita coisa na frente do dinheiro. Sim. E se você fizer todo o trâmite, você vai chegar. A gente sabe que sem dinheiro não dá para viver. Sim. Não é verdade? Exatamente. E as empresas trabalham, você multiplica, você traz riqueza, o empresário ele acaba empregando pessoas e ali você faz o seu rebanho, famílias, dele, né? Isso. Então, assim, eu acho que o propósito e o foco, né, entrelaçam aí, né? Sim. Porque as pessoas acabam não. Você deu uma aula aí de como buscar o propósito, né? Então, acho que o maior propósito nosso é Deus. Tudo Sim. começa ali, né? Sim. Tudo começa ali. Então, essa decisão, né, de buscar o propósito. Como que você vê ela hoje com o pessoal que não só o pessoal que já está ali na sua igreja, mas esse mundo aí que você tem, você vê muita gente do lado de fora das igrejas. Sim. Como é que você analisa esse nosso... Sabe o que eu percebo, Fernando? As pessoas, elas querem acertar, elas querem viver bem, mas só que nós esquecemos que a vida, ela é administrada por um equilíbrio. Por exemplo, vou dar o exemplo do empresário que você falou. O empresário, a empresa dele não se resume só à equipe de venda. Do que adianta ele vender, mas a equipe de suporte, de entrega não está alinhada. Ponto. Tá bom, do que adianta ele ter um produto maravilhoso da vida, entendeu? Que vai resolver o problema dos seus clientes, mas ele não tem uma boa equipe de venda. Então você percebe que uma empresa é um ponto de equilíbrio. O empresário ele tem que estar sempre ali administrando as áreas. A família é igual, por exemplo. Muita gente coloca assim, né? Primeiro Deus, depois a minha família, depois meu trabalho, depois a igreja. Desculpa. É uma ordem que, se entrar em desequilíbrio, uma coisa vai degringolar a outra. Então, por exemplo, como que eu separo Deus da igreja? Se ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Ponto. Como que eu separo a minha família da igreja? Então, a ideia é a gente encontrar uma harmonia, buscando a Deus com a minha família, entendeu? E tendo o Senhor como meu sócio nos meus negócios, orando, pedindo a bênção dele, buscando o propósito. O que nós percebemos? As pessoas tendem a focar só em uma área e aí desequilibra todas as outras áreas, né? Eu estava vendo um grande executivo da Bahia, da Coca-Cola, ele falando que foi um grande sucesso o trabalho dele, né, com a Coca-Cola ali, ele à frente, mais de 30 anos à frente da empresa. E aí perguntaram para ele assim, se você pudesse voltar atrás, o que você fazia diferente? Ele falou assim, eu teria dado mais tempo para os meus filhos.
Meus filhos cresceram e eu não acompanhei. Então, os anos passam, Fernando, e a gente pede coisas assim que são únicas, que tem tempo determinado e que não tem como voltar atrás. Então, quando eu busco a Deus, quando eu coloco Deus como prioridade na minha vida e sirvo Ele, sabe, nos meus negócios, no meu casamento, com a minha família, com os meus funcionários, com meus colegas de trabalho, com meus fornecedores, eu consigo buscar um equilíbrio. Deus é o grande vazio que há em todo homem. Só Deus preenche. Só Deus preenche. Nada mais. E quando Ele preenche, Ele põe a casa em ordem. Ele põe as nossas emoções em ordem através do Espírito Santo. E nós precisamos disso, sabe? Tem gente que são inteligentíssimas, pessoas que têm dons e talentos fantásticos, mas perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os seus negócios, porque desequilibrou-se. Então, na realidade, o que o homem precisa buscar a Deus como prioridade na sua vida. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, pastor, aí olha só, vamos tentar aqui até fazer uma... Então, vamos botar uma pessoa que... Vamos botar um funcionário. Ele tá lá, ele é funcionário, né? Ele tem horário para chegar, ele tem horário para sair, ele tem ponto para bater, mas ele quer malhar, ele precisa malhar, que é a saúde dele, precisa, né, manter forte e tudo mais. Ele precisa tá se especializando no negócio dele, ele faz treinamento, ele faz aquilo outro. Eu vejo muitos, as academias estão cheias, né? Sim. Buscando isso aí, legal, porque a saúde, o templo, né? É o corpo legal e tal. A gente vê também hoje assim, uma corrida muito grande para essa parte alimentar, as pessoas se preocupando. E hoje você tem muita ferramenta boa para você ter uma vida harmoniosa. É onde eu quero chegar. Então, você falou de equilíbrio e harmonia. Sim. Eu falo assim, eu brinco assim na minha empresa: esse ano é o ano da harmonia, do equilíbrio. Mas todo ano é o ano da harmonia. É todo ano. Mas não tem, porque eu tento procurar. Pô, como é que vai ser esse ano? Esse ano nós vamos atingir o objetivo. Não. Mas para mim atingir o objetivo, o que você falou, dá para fazer uma síntese aqui, uma tese sobre qualquer coisa que você quiser falar no segmento do ramo do empresário, né? Porque você tem que estar equilibrado. Sim. Não adianta você tem o pessoal da limpeza. Se o pessoal da limpeza não limpa legal, não funciona. Acabou. Então, assim, tem que estar em harmonia. Não adianta você... calma aí. Vamos botar em harmonia e equilíbrio. Então, eu vejo hoje as pessoas assim, ó. Antigamente não se tinha tanta academia. Então, nem todo mundo fazia. Hoje tem academia em cada lugar. Legal, bacana, né? Hoje você tem um acesso aqui, planos alimentares, muita coisa. Hoje você tem plano aqui de você fazer livros aqui no iPad aqui disponíveis. Então, o recurso que você tem é muito grande. Então, tudo isso você falou aqui. Você colocou aqui, assim, muito claro, todo o recurso que nós temos. Então, hoje tem muita coisa. Por exemplo, antigamente, para você fazer um voo daqui para Porto Alegre e tal, às vezes você demorava uma semana. Hoje você compra passagem hoje, amanhã você já está indo. A comunicação ficou tudo... Então, tá tudo isso. Aí, como fazer isso, né? Como botar isso em harmonia, pastor? Eu acho que esse hoje, na minha opinião, é o maior desafio, cara. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou botar... Tudo é urgente. Eu vou acordar de manhã. O que eu vou fazer de manhã? Vou correr. Aí, tem um livro, eu vejo um monte de livro aí. Acorda às 5 da manhã. Tem um monte de coach falando. Acorda às 5 da manhã, que aí você corre, você lê um pedaço de um livro, você faz isso, você faz aquilo. E sabe? E aí eu vejo uma coisa acontecendo, que é as pessoas, às vezes, também, além de esquecer Deus, começam a esquecer das pessoas. É verdade. A cada dia que passa,
você vê, nada contra os animaizinhos, nada Sim. contra, nada contra. Eu amo os animais. Mas cada dia que passa, você vê uma loja de pet a mais sendo aberta. Verdade. Né? E as pessoas cada vez mais se apegando, deixando de se apegar às pessoas e se apegando a animais e a outras coisas, né? E aí, me recordo no enterro da minha mãe, o padre Patrick fez o enterro dela e perguntou, né? Era uma quinta-feira, e ele falou, será que todos vocês que estão aqui, jovens, vai ter o velório que a dona Rosa, minha mãe, vai ter? Com essa quantidade de pessoas? Ou vai ter aqui gatinho e pet? Né? Então, a gente está ficando velho e está ficando mais sozinho. Exatamente. Então, parece que as coisas estão ficando muito em desequilíbrio. Sim, exatamente. Né, pastor? Eu gostaria de ler, Fernando, Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O que esse texto tem a ver com a sua fala, com a minha fala aqui, sobre acelerar o processo? Como eu posso ter uma vida com um propósito acelerado? Isso está muito ligado à nossa ótica. Eu tenho astigmatismo, miopia. Todo ano eu preciso ir no oftalmologista, fazer o exame de vista para ajustar e ver se aumentou o grau, diminuiu, ajustar para me poder enxergar com os óculos que eu uso. Estou te dando um exemplo prático que, se eu não ajustar a lente, eu não consigo enxergar, eu não consigo ler, me dá enxaqueca, isso atrapalha a minha vida. Então, qual é o grande problema hoje, Fernando? As pessoas precisam ter um olhar correto sobre os diversos aspectos da vida. E um deles é a prioridade. Já viu que tudo é prioridade? Tudo é urgente. A gente está aqui nesse podcast, o celular está vibrando, está tocando, as mensagens chegando. Não para. Tudo é urgente, as pessoas não esperam resposta. Ela manda mensagem. Tem que botar no modo avião. Meu Deus, aí você não responde, ela liga, você não atende, ela liga 1, 2, 3. Então é tudo urgente. Esse texto bíblico vem colocando aquilo que é prioridade para nós. O que é prioridade para nós? É aquilo que nós agregamos valores, que recebemos de família, que recebemos do Senhor, da palavra de Deus. Então, os princípios, os valores estão se perdendo, porque não se é mais prioridade. E para que seja prioridade, nós precisamos priorizar. Então, com tanto de informação, com tanto de atividades, a nossa tendência é priorizar coisas que nem são assim tão prioridades para aquele momento, né? Eu sou pastor e acompanho casais, famílias, jovens, por exemplo. O que eu percebo por exemplo, muitos casais dedicam-se aos negócios, trabalham juntos e, ao se dedicarem, eles esquecem do sexo. Nossa. Acompanho casais, Fernando, que fica meses sem fazer sexo. Casaram e podiam desfrutar disso e não desfrutam. Por exemplo, eu conheço e acompanho pessoas que são ricas, têm dinheiro, Fernando. Mas a vida é ganhar mais dinheiro, é trabalhar, e não desfrutam. Não conhecem região de montanhas aqui, Capixaba. E não vai. Então, por exemplo... Isso vai se acabando, né? A busca é tão grande que vai esfriando tudo. Isso, exatamente. O senhor falou... você fala, você é um cara tão novo, cara. Eu vou chamar de você, que Sim, eu acho que você é fica à tão vontade. jovem. E você tem quantos anos de casado, pastor? Eu tenho 27 anos de casado com a minha esposa. Então eu tenho 10 anos, eu sou praticamente 10 anos mais velho que você. E tem 10 anos mais que você de casamento. Eu tenho 38 anos de casado com a Dani. 38 Lindo anos, bem isso, casado, tenho poderoso. 2 filhas.
casadas também, com o Thiago, com o Dudu, e tem um netinho, Davi Lucas. E ele tá nesse ritmo aí desse menino de 2 anos que você falou, Sim. né? Cara, você tocou num ponto aí, nem tava na programação, Olha viu, aí, galera? Mas não teve jeito. Do sexo no casamento, né? Sim. E é um termo muito forte. Se você eu tenho 38 anos de casado, pastor. Uhum. Minha esposa é uma pessoa que se cuida, ela se preserva em termos de buscar. É a pessoa que eu conheço mais harmoniosa. Uau. É a pessoa que eu conheço, de todos que eu convivo, mais harmoniosa, mais equilibrada é minha esposa. Isso é uma dádiva de Deus. Minha esposa. E assim, eu vejo ela muito preocupada. Só um parêntese, tem um texto bíblico que diz assim: aquele que acha uma esposa, acha o favor do Senhor. Você é um favorecido. Eu falo o seguinte pra ela, pastor, ó, Deus me deu um presente. Agora, pra você, minha filha, eu não sei se ele te deu o mesmo presente. Talvez te deu uma cruz. Mas pra mim foi um presente. Eu brinco muito isso com ela. Isso é até um jargão de um amigo meu. Né? Então, aí eu falo assim, cara, como é que eu vou me manter, né? Ativo. É lógico que você não vai ter o mesmo sexo que você tem com 18, 19, 20 anos. Mas eu preciso fazer isso. Como? Eu preciso. Aí eu já estou falando de uma coisa carnal, né? Aí você me corrige aqui, tá? Sim. Assim, eu procuro me manter em forma, eu procuro me alimentar bem, eu procuro sempre. É lógico que nós, tanto homem como mulher, tem um prazo de validade. Sim. Pô, você é musculoso, você vai ficando velho, as coisas não vão ficando no mesmo lugar. E você tem que. É aí que é legal. Olha o que você falou, você é de Manaus, cara. Sim. Olha que você falou, pô, tem as montanhas capixaba. Quando você fala isso, é muito profundo. Por quê? Não é só montanha. Lá tem um romantismo. Isso. Lá você pode cortejar a sua esposa, Exatamente. levar para um jantar, à luz. Então eu acho o seguinte: a vida, você tem que criar. Você que está iniciando o casamento, porque tudo muda. Muda. Né? Você casou agora, não tem filho. Teve filho, as coisas vão mudando. Teve 1, 2 filhos, as coisas mudam. O corpo da mulher não é mais o mesmo, as coisas não são mais as mesmas. Sim. Então, assim, mas você precisa continuar com hábitos. Exatamente. O problema é que eu vejo casais hoje perdendo o hábito de se arrumar. Por exemplo, poxa, você vai sair com sua esposa, tira um dia na semana, cara. Bota a melhor roupa, sai um pouquinho de casa, sabe? Reserve um tempo para você e para ela. Eu acho esse assunto fantástico, porque eu acho que aí tem muita solução aí e muito problema. E depois eu vou te falar uma coisa que um pastor me falou, mas entra aí. Eu fico chocado, sabe? Porque não é só casal velho que fica sem sexo, casal novo também. Eu acompanho o casal, então, por exemplo, na nossa igreja a gente ensina os rapazes a cortejar as moças. Legal. Né? E sexo só após o casamento. Aí o cara espera, casa e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses sem fazer sexo com a sua esposa. Casal jovem, bonito, cheiroso, um apaixonado no outro, recém-casado. Deixa eu te falar um negócio. Assim, olha, deixa eu falar, acho que a gente tem que fazer um podcast para casar. Para casa. Porque eu tenho 38 anos. Olha só, vou dar uma dica aqui que eu aprendi isso. Sim. Olha só. Uma moça, se você pegar uma menininha, um bebezinho do sexo feminino e botar ele lá no convento ou num lugar à parte, a criança do sexo feminino, ela vai crescer, ela vai passar pela juventude e não vai sentir a necessidade do sexo. A menina do sexo feminino não vai ter, biologicamente, o corpo dela não vai pedir essa necessidade sexual. Se você pega o rapaz, trancafia ele, deixa ele lá sem ver mulher, sem ver nada, quando ele atingir os 14, 15 anos dele, olha só, quando ele dormir, o saco escrotal dele vai se encher de esperma. Sim. E ele se masturba à noite por uma questão de necessidade. Então, biologicamente... A polação noturna, né?
biologicamente, o sexo para o homem é uma necessidade, né? O homem Sim. é uma necessidade. Sim. Então, eu escutando um pastor, ele falou assim, ó, você que é casada, você brigou com seu esposo, você sabe o tempo dele. Você sabe. Sim. A mulher sabe. Então, é o seguinte, na hora que der o tempo dele, vai lá e amansa a fera. Supra a necessidade dele. Amansa a fera. Porque o que vai acontecer? Um mês. Às vezes o tempo do cara são 3 dias, 5 dias. Sim. Aí ele já tá um mês. Sim. O que vai acontecer? Ele vai olhar Sim. para um buraco da fechadura, pronto. Aí esse cara Por isso, vai buscar. muitos homens presos à pornografia vão se masturbar. Eu quero só abrir um parênteses que tu colocaste aqui uma coisa assim chave. Rotina. Rotina. O casal precisa ter uma rotina sexual. Voltando pro nosso tema, que a gente deu uma viajada. A gente tem que voltar. A gente foi longe. Vamos combinar da gente falar sobre... Fechado. Fechou? Trago minha esposa também, que ótimo. ela é boa pra falar no assunto. Pra falar ao lado das mulheres. Senão fica Lógico. só homem Não, falando não, aqui, lógico, né? lógico. Aí você combina e traz a sua esposa também. Opa, aí vai ficar bacana, hein? Então, Fernando, rotina. Nós precisamos de rotina. Precisamos de uma rotina para buscar a Deus. Precisamos de uma rotina para trabalhar. Precisamos de uma rotina para a família. Precisamos de uma rotina com os filhos. Precisamos de rotina. Aí as pessoas perdem a rotina, perdem o propósito, a escala de propósito e dá tiro para todo lado, foca só na empresa, perde a família, perde a saúde. Nós precisamos de buscar um equilíbrio. Então tem momentos, Fernando, que você precisa focar na sua família, tem momentos que você precisa focar no seu trabalho, tem momentos que precisa focar em buscar a Deus, se encher do Espírito, fortalecer o seu espírito. Tem momentos que você precisa colocar a sua mente em harmonia com Deus, renovar sua mente dos pensamentos ruins. Então as pessoas elas vão vivendo um estado de desequilíbrio e falta de foco e propósito que bagunça tudo, perde tudo. E o nosso foco aqui hoje nesse podcast é administrar isso. E ninguém consegue sem Deus, Fernando. Precisamos da ajuda de Deus. Muito. Né? Porque não existe uma regra. Eu não posso aqui vir, Fernando, 10 passos para cumprir o propósito acelerado de forma... Não. Deus, o homem depende de Deus. E só tem uma forma dele seguir adiante, buscando a Deus e se enchendo do Espírito, se enchendo de Deus. Quando ele faz isso e vive isso, ele tem direção, ele tem sabedoria, ele tem palavras, ele tem força para enfrentar o que for, porque Deus é com ele. Teve uma vez que um casal novo me perguntou, né? Falou assim, eu sempre falo, né? Pô, mas você tá casado há tanto tempo, o que você pode falar em uma palavra? Fala, Deus. Uma palavra, Deus. Tudo que eu tiver para falar para você, uma palavra é Deus. Não, é tirando Deus. Eu falei, rapaz, aí... Primeiro é Deus, aí depois aí de baixo tem muita coisa. Vou falar só em respeito? Só respeito? Não. Respeito, lógico que é uma base sólida, né? Vou falar só do amor? Também outra base muito forte. Mas, gente, e a criatividade? E o humor? Sim. Gente, faz parte disso tudo. Você já pensou? Você viveu uma vida de casal ali que você não brinca com a esposa, não tem uma comédia, não tem uma brincadeira. Pelo amor de Deus. Não passeia. Olha, eu vejo assim... Não viaja junto. Você já percebeu que às vezes tem mulheres lindas, maravilhosas, casadas com homens feios? Sim. Aí você vai perguntar a ela assim... Vem cá, por que você casou com ele? O que ela fala? Ah, mas ele é engraçado, ele é tão... Pô, ele tem uma tirada, carinhoso. ele é atencioso. Então, como é que você vai chegar ali e falar assim, ó, a base de tudo é respeito. Não é só isso, gente. Sim. E outra coisa, lá em casa, assim, eu aprendi que isso faz parte... lá em casa, assim, de 1000 erros que tem 999,5 é meu. É do homem. É meu, né? Aquele outrozinho que ela errou, vamos ver como é que é isso aí. Aí eu passei muito tempo pensando nisso. Eu falei, rapaz, eu fui o cara que mais evoluiu no meu casamento.
Sim. Né? Por quê? Porque eu sempre fui errado. Uhum. Eu tava certo, eu tava errado. Sim. Ao mesmo tempo, eu nunca fiquei certo no meu casamento. Eu sempre fui errado. Então eu acabei evoluindo com isso. Porque, poxa, eu falei, não, cara, eu sempre tô errado. Né? Então eu acabo evoluindo, eu tendo que evoluir. Eu sempre, quando aconselho casais e estou em reunião para casais, eu ministro conferências de casais, retiro de casais, Fernando. Eu viro para os maridos e falo assim: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Os homens que querem ter razão ficam sem sexo, ficam sem mulher. Tem nada. Quem quer ser feliz ganha a esposa. É isso aí. Tem sexo, tem os filhos, tem sua família linda de forma harmoniosa. Outra coisa que eu gosto de falar também, Fernando, é sobre essa questão da vida a dois, do casal, sabe? Precisam se ver como uma equipe, um completando o outro, entendeu? Não é como uma disputa. Eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, ping-pong, tênis de mesa. Você joga a bola para derrubar e fazer a bola cair no campo do outro, pro outro errar e perder. Tem casal que tá jogando ping-pong. O casamento não é ping-pong, tênis de mesa. É frescobol. Já viu? Frescobol. O frescobol? Não. Não dê, rapaz, nós estamos em sintonia. Você ia terminar e eu falei assim, pô, então o esporte é frescobol. Casamento é frescobol. Não deixa a bolinha cair. Não pode cair. Corre, pula. Não tem um ganhar o outro. Exatamente. Porque quando o frescobol, as pessoas jogam frescobol, eu acho que o campeonato... E você já viu um campeonato? Entendeu? Então é isso aí. É muito legal. Não é uma disputa, cara. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu falo assim, a gente já tá chegando no final. Sim. Mas a gente vai fazer mais, tá? Adorei, bate-papo. Acho que a galera que assistir aí vai ter um... Nossa, eu nem imaginava que a gente ia pela essa vertente. Eu falo assim, ó. Eu preciso chegar lá no tal lugar, eu ser o cara. Eu vejo muita gente querendo ser o cara em tudo quanto é lugar. Eu descobri uma coisa muito cedo na minha vida. Que como eu sou um ex-atleta, e sou um ex-atleta fracassado, né? Por falta de disciplina, a disciplina, a falta de disciplina venceu o meu talento. Ok? Sim. Hoje eu vivo uma vida onde eu busco muito a disciplina vencer, melhorar o meu talento. Do mesmo jeito. Sim. Aqui foi a falta de disciplina lá atrás que venceu o meu talento. Agora é a disciplina que vence o meu talento. Ele me potencializa. Excelente. Eu descobri uma coisa seguinte, pastor. Eu quero ser herói. Eu quero ser herói da minha esposa. Eu quero ser herói da minha família. Excelente. Eu quero ser herói da minha empresa, onde eu trabalho, que as pessoas me olham e falam assim, então, pô, eu não quero buscar, eu não preciso ser herói de um monte de gente, Do sabe? mundo inteiro. Eu preciso ser justo. Então, quando um funcionário me olhar ali e falar assim, pô, eu tenho um patrão justo, né? Sim. Eu tenho um cara ali que eu posso contar. Então, é isso que eu trafego assim. Sim. E buscar também ser referência para os meus amigos. Sim. Eu acho que esse é meu... É igual você falou, a gente tem que ver nossos limites. Sim. Né? Agora, se Deus me der a oportunidade... Né? Eu aprendi uma coisa aqui com o jovem Jonathan, que foi meu primeiro entrevistado. Até um livro dele, Jovem Extraordinário, que ele acabou me convencendo. Né? E como é que ele me convenceu? E eu venho até convencendo pessoas a vir aqui. Tem até um amigo meu, até do futebol também, que... como que você vai deixar um legado? Hoje Deus nos deu essa oportunidade, que é essa ferramenta aqui. Então essa ferramenta que a gente está usando, pastor, é igual uma faca. Tanto serve para descascar uma laranja, como serve para matar uma pessoa. Então hoje nós estamos descascando a laranja, porque isso vai ficar gravado, isso vai passar, amanhã a gente pode não estar aqui, mas está a gravação. Vai servir alguém. Então essa tecnologia é uma ferramenta que nos dá oportunidade de deixar legados. É lógico que você tem que vivenciar isso para deixar isso aqui exemplificado. Aqui ninguém está fazendo, aqui ninguém está contando historinha. A gente está falando o que é real das nossas vidas. Eu quero fazer uma colocação, Fernando, muito importante sobre essa questão de ter uma vida com propósito. É preciso tomar decisão. Então, eu vou trazer luz e clareza para você e para todos os ouvintes. E eu vou te fazer uma pergunta.
para você não me responder, mas para você e os ouvintes desse podcast Batalha refletirem. Para onde você está indo, Fernando? Fernando, para onde você está levando a sua família? Fernando, para onde você está levando os seus amigos? Então, envolve a tomada de uma decisão. Alguns estão vivendo sem propósito, está levando a sua família para rumo nenhum, está levando a sua empresa sem direção, os seus amigos não têm para onde levar. Nós precisamos, então, em primeiro lugar, nos acertarmos com Deus. Tem gente que não tem problema com a família, tem gente que não tem problema com a empresa, ele está com problema com Deus. Enquanto ele não resolver o problema dele com Deus, ele não vai resolver o problema com a família, com a mulher, com o marido, com a empresa. Então, eu preciso, resolver primeiro a minha vida com Deus. Se eu resolvo o meu problema com Deus, eu resolvo com tudo mais. E um detalhe, se eu sei para onde eu estou indo, eu vou para Deus, eu vou levar minha família para Deus, eu vou levar minha empresa para Deus, eu vou levar meus amigos para Deus. E aí eu vou vencer as propostas do mundo, os prazeres dessa vida. Eu vou aprender a ter uma atitude de dizer não, de priorizar o que é priorizável para mim, para aquele momento, para que haja harmonia, para que haja ordem. Eu quero fazer essa colocação que a nossa vida, ela não é só comer e beber, ela não é só se vestir. Nós temos uma alma, às vezes a nossa alma está cansada. Jesus disse assim, Fernando, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por exemplo, às vezes a pessoa está cansada, ela está cansada de alma, mas ela pega um voo, vai para um resort, pensa que vai descansar, volta mais cansada ainda. O cansaço é de alma, aí eu volto. O homem precisa de Deus, o homem precisa buscar a Deus. Eu quero até deixar aqui, né, os meus contatos. Isso. O meu Instagram, @PRJohnRichard, PRJOHN Richard. Eu tenho o meu canal de podcast, PR John Richard. No Spotify você pode ouvir minhas pregações, minhas mensagens. Eu tenho um canal no YouTube também, PR John Richard. Você pode ali se inspirar e ser extremamente abençoado. E tudo isso que eu falei aqui hoje, Fernando, tá no meu último podcast que eu gravei semana passada, né? E sugiro a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui, estou à disposição. A gente com certeza vai fazer mais vezes. Eu adorei o bate-papo, porque isso acaba, de alguma forma, a gente deixando, né, algumas coisas aí bem bacanas, algumas reflexões legais. A gente falou de casamento, a gente falou de sexo, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de um monte de coisa, gente. E assim, agradeço muito, 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 muito sua participação. E obrigado a vocês mais uma vez, e vamos deixar a pergunta do pastor, hein? Para onde você está indo? Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu, pastor. Tchau, um abraço.